Um conto de H.P. Lovecraft. A música de Eric Zahn. Examinei os mapas da cidade com maior cuidado, mas nunca consegui encontrar novamente a Rue d'Anjou. Nem todos os mapas eram modernos, pois sei que os nomes mudam. Pelo contrário, pesquisei extensivamente a história local, explorei pessoalmente qualquer parte, qualquer que fosse o nome, que pudesse corresponder à rua que eu conhecia como Rue d'Anjou. Mas apesar de tudo isso, permanece o fato humilhante de que não consigo encontrar a casa, a rua, ou mesmo o bairro onde, nos últimos meses da minha vida sobrecarregada como estudante universitário de metafísica, ouvi a música de Eric Zahn. Não é de se espantar que minha memória me falhe, já que minha saúde, tanto física quanto mental, ficou seriamente prejudicada durante o tempo em que eu morei na Rue d'Anjou. E me lembro de nunca ter levado nenhum dos meus poucos amigos para lá. Mas é estranho e singular que eu não consiga encontrar a rua novamente, já que ficava a meia hora de caminhada da universidade. Se distinguia por peculiaridades que seriam difíceis de esquecer para qualquer um que as tivesse visto. Nunca conheci ninguém que tenha visto a Rue d'Anjou. A Rue d'Anjou ficava do outro lado de um rio escuro ladeado por altos armazéns de tijolos e era atravessada por uma ponte sólida de pedra escura. A escuridão sempre reinou ao longo daquele rio, como se a fumaça das fábricas próximas ocultasse perpetuamente o sol. O rio também exalava odores insalubres que eu nunca havia sentido antes, que poderiam me ajudar um dia em minha busca, já que eu seria capaz de reconhecê-los instantaneamente. Do outro lado da ponte, abriam-se ruas estreitas de paralelepípedos e dormentes, e então vinha a ladeira, suave no início, mas já incrivelmente íngreme ao chegar à Rue d'Anjou. Nunca vi uma rua tão estreita e íngreme quanto a Rue d'Anjou. Era quase uma ravina, fechada ao trânsito, formada em certos trechos por lances de escada e terminando no topo num muro alto coberto de era. O pavimento era irregular, às vezes feito de lajes de pedra, às vezes de paralelepípedos e às vezes de terra nua, de onde brotavam tenazes ervas daninhas verdes acinzentadas. As casas eram altas, tinham telhados pontiagudos, incrivelmente antigas e inclinadas, desordenadamente para a frente, para trás ou para os lados. Às vezes um par de casas, uma de frente para a outra, ambas inclinadas para a frente, quase se encontravam na rua, como um arco. De fato, roubavam quase toda a luz do terreno baixo. Havia algumas pontes voadoras que saltavam de casas em casa sobre a rua. Os moradores desta rua me causaram uma impressão peculiar. No início pensei que fosse devido à sua natureza quieta e reservada, mas depois eu concluí que isso era causado pelo fato de todos eles serem muitos velhos. Não sei como fui parar em uma rua como aquela, mas eu não estava em meu perfeito juízo quando eu me mudei. Vivi em uma multidão de casebres, sempre despejados por falta de dinheiro, até chegar àquela casa dilapidada na Rue d'Anjou, administrada por Blandot, um paralítico. Era a terceira casa a partir do final da rua e, de longe, a mais alta de todas. Meu quarto ficava no quinto andar, o único com inquilino, já que a casa estava quase vazia. Na noite da minha chegada, ouvi uma música estranha, vinda do sótão pontiagudo, acima.
No dia seguinte, questionei o velho Blandot sobre isso. Ele me disse que era um velho violinista alemão, um estrangeiro, mudo, que assinava como Eric Zahn, que tocava à noite em uma orquestra de teatro, acrescentando que o desejo de Zahn de tocar à noite, depois voltar do teatro, foi o que levou a escolher seu sótão alto e isolado, cuja janela em pena era o único ponto na rua de onde se podia olhar, além do muro no topo, em direção à encosta e ao panorama além. A partir de então pude ouvir Zahn todas as noites, embora não conseguisse dormir. Me senti tocado pela estranheza de sua música. Conhecendo pouco sobre essa arte, estava convencido de que nenhuma dessas composições tinha qualquer relação com qualquer música que eu tivesse ouvido antes. Cheguei à conclusão de que estava lidando com um compositor de gênio altamente original. Quanto mais eu ouvia, mais fascinado eu ficava. Até que depois de uma semana decidi conquistar a amizade do velho. Uma noite, voltando do trabalho, encontrei Zan no saguão e disse que gostaria de conhecê-lo e me juntar a ele enquanto ele tocava. Ele era uma figura baixa, magra, de ombros curvados, roupas surradas, olhos azuis, um rosto grotesco como o de um sátiro e quase careca. Nas minhas primeiras palavras, ele pareceu irritado, com medo ao mesmo tempo. No entanto, meu jeito abertamente amigável acabou por apaziguá-lo, e ele relutantemente me chamou para segui-lo pelas escadas escuras, rangentes e trêmulas do sótão. Seu quarto, um dos dois no sótão íngreme e pontiagudo, ficava de frente para o leste, em direção ao grande muro que formava o extremo superior da rua. Era grande e parecia ainda maior devido à sua extrema nudez e abandono. A mobília consistia apenas em um estreito colchão de ferro, uma bacia lascada, uma pequena mesa, uma grande estante de livros, um púlpito de ferro e 3 cadeiras velhas. As partituras estavam empilhadas, desordenadamente, no chão. As paredes eram feitas de tábuas nuas. Provavelmente nunca tenham visto gesso, enquanto a abundância de poeira e de teias de aranha acentuava a impressão de que o lugar era mais abandonado do que desabitado. O mundo de beleza de Eric Zahn estava, sem dúvida, localizado em algum cosmos distantes da imaginação. Convidando-me a sentar, o homem, mudo, fechou a porta. Abriu o grande trinco de madeira e acendeu uma vela para fazer companhia à que fazia trazido consigo. Então ele tirou o violino do estojo carcomido, tomando-o na mão, sentou-se na menos desconfortável das cadeiras. Ele não usou suporte para partituras, mas sem hesitar, tocando de memória, ele me deslumbrou por 1 hora com melodias que eu nunca tinha ouvido antes. Melodias que deviam ser criações dele. Descrevê-las com precisão é impossível para um leigo em música. Era algo como uma fuga, com passagens recorrentes de uma qualidade fascinante, mas o mais notável era a ausência de qualquer uma das notas estranhas que eu tinha ouvido lá em cima, no meu quarto, em ocasiões anteriores. Eu me lembrava bem daquelas notas assombrosas e muitas vezes as cantarolava e assoviava para mim mesmo, hesitantemente. Então, quando o músico finalmente abaixou seu arco, perguntei se ele poderia me dar algumas delas. Assim que comecei meu pedido, o rosto enrugado do sátiro perdeu a placidez opaca que havia demonstrado durante a apresentação, parecendo exibir a mesma mistura curiosa de raiva e medo
que eu notei na primeira vez que me aproximei do velho. Por um momento tentei a persuasão, atribuindo levianamente sua atitude a um ataque de sensibilidade e, portanto, senilidade. E até tentei despertar o estranho humor do meu anfitrião, assobiando algumas das melodias que eu tinha ouvido na noite anterior, mas não existi por mais de um momento, pois, mal reconhecendo o apito, o rosto do músico mudo se contorceu em um gesto indescritível. Sua longa, fria e ossuda mão direita se ergueu para silenciar minha boca, sua imitação grosseira. A fazer isso, ele deu outro exemplo de excentricidade ao lançar um olhar inquieto para a janela solitária e cortinada, como se temesse alguma intrusão. Um olhar duplamente absurdo, pois o sótão se erguia alto e inacessível acima dos telhados vizinhos. Aquela janela era, como o zelador havia me dito, o único ponto naquela rua íngreme e o único de onde se podia ver o muro acima. O olhar do velho me fez lembrar do comentário de Blandot. Imaginei contemplar o vasto, estonteante panorama dos telhados ao luar, assim como as luzes do outro lado do topo da colina, que de todos os habitantes da Rue d'Anzel, somente este músico selvagem podia apreciar. Aproximei-me da janela. Estava prestes a abrir as cortinas indescritíveis quando, com uma raiva assustada ainda maior que de antes, o hóspede mudo correu para mim novamente, dessa vez apontando a cabeça para a porta, enquanto tentava me arrastar com as mãos. Completamente enojado com meu anfitrião, exigi que ele me libertasse, dizendo que iria embora imediatamente. Seu aperto afrouxou e, ao me ver chateado e ofendido, sua própria fúria pareceu se dissipar. Ele apertou meu braço novamente, dessa vez num gesto de amizade, me conduzindo até uma cadeira. Então, com um gesto pensativo, ele foi até a mesa lotada e lá escreveu algumas palavras a lápis no francês, trabalhoso dos estrangeiros. O bilhete que ele acabou de me entregando era um apelo por tolerância e perdão. Zan alegou ser velho, solitário, afligido por medos estranhos e problemas nervosos relacionados à sua música, entre outros motivos. Ele ficou honrado com o meu interesse em sua música, esperava que eu o visitasse novamente, independentemente de suas excentricidades. Mas ele não podia tocar suas estranhas melodias para outra pessoa, nem podia deixá-las ser ouvidas, nem permitir que ninguém toque em nada naquele cômodo. Até nossa conversa na sala de estar, eu não sabia que podia ouvi-lo tocando no meu quarto. E agora ele me implorava, se possível, para combinar com Blandot uma instalação em um quarto mais baixo, de onde eu não pudesse ouvi-lo à noite. Ele, segundo ele, pagaria a diferença de preço. Enquanto eu decifrava seu francês execrável, senti-me mais inclinado a gostar do velho. Ele era vítima de doenças físicas e nervosas, assim como eu. Meus estudos metafísicos me ensinaram a virtude da caridade. No silêncio, ouviu-se um leve ruído na janela. A veneziana devia estar batendo com o vento da noite. E que, por algum motivo, assustou Eric Zan violentamente. Quando terminei de ler, apertei a mão do meu anfitrião e fui embora, como amigo. No dia seguinte, Blandot me destinou um quarto mais caro no terceiro andar, entre o quarto de um velho usuário e o quarto de um respeitável estofador. Não havia ninguém no quarto andar. Logo descobri que o interesse de Zan na minha empresa não era tão grande quanto parecia quando ele me convenceu a me mudar do quinto andar. Ele nunca me convidou e, quando o fez, ele pareceu descontente, fingiu indiferença. Era sempre noite. Ele dormia durante o dia, não recebia ninguém.
Minha apreciação por ele não aumentou, mas o sótão e o músico estranho pareciam exercer um estranho fascínio sobre mim. Senti um desejo curioso de olhar através daquela janela para o muro e as encostas invisíveis, para os telhados e torres brilhantes que se abriam além. Certa vez fui eu ao sótão durante o horário do teatro, quando Zan não estava lá, mas a porta estava trancada. O que eu consegui foi ouvir os concertos noturnos do velho mudo. A princípio, fui na ponta dos pés, até meu antigo quarto no 5º andar. Depois, criei coragem suficiente para subir o último lance de escadas rangentes até o sótão pontiagudo. No estreito patamar, além da porta trancada com ferrolho, muitas vezes eu ouvia sons que me enchiam de um medo indefinível, medo de maravilhas indefinidas, mistérios ocultos. Não que tais sons fossem assustadores, pois não eram, mas continham vibrações que sugeriam coisas sobrenaturais. Em intervalos, assumiam uma qualidade sinfônica que dificilmente se poderia acreditar que fosse produto de um único músico. Com o passar das semanas, a execução se tornou mais selvagem. Enquanto o velho músico se tornava cada vez mais abatido e furtivo, o que o tornava lamentável de assistir. Agora ele se recusava a me receber em qualquer momento e me evitava sempre que nos encontrávamos nas escadas. Uma noite, enquanto eu escutava ao pé da porta, ouvi o violino estridente explodir em uma confusão caótica de sons, um pandemônio que poderia ter me feito duvidar da minha própria sanidade vacilante, se uma prova lamentável não tivesse chegado até mim por trás daquela porta fechada de que o horror era real. Aquele grito hediondo, inarticulado, que só um mudo pode proferir, que é desencadeado apenas em momentos de medo ou angústias mais terríveis. Bati insistentemente na porta sem obter resposta. Então esperei no patamar escuro, tremendo de medo e frio, até ouvir os esforços fracos do pobre músico para sentar-se com a ajuda de uma cadeira. Acreditando que ele estava se recuperando de um desmaio, continuei a bater nele enquanto dizia meu nome para tranquilizá-lo. Ouvi Zan cambalear até a janela e fechar a veneziana e a cortina. Então ele cambaleou até a porta e a abriu hesitantemente. Dessa vez sua alegria ao me ver foi real, pois seu rosto abatido irradiava alívio, enquanto se agarrava à minha jaqueta como uma criança à saia da sua mãe. Tremendo pateticamente, o velho me fez sentar em uma cadeira, enquanto ele ocupava a outra, ao lado da qual seu violino e arco estavam descuidadamente no chão. Ele permaneceu imóvel por algum tempo, balançando a cabeça estranhamente, oferecendo uma sugestão paradoxal de escuta intensa e assustada. Então ele pareceu satisfeito. E, indo até uma cadeira perto da mesa, escreveu um pequeno bilhete, entregou-o a mim e voltou para a mesa, onde começou a escrever rápida e incessantemente. O bilhete implorava-me fervorosamente que, se eu quisesse satisfazer minha curiosidade, esperasse onde eu estava sentado, enquanto ele preparava um registro completo em alemão de todas as maravilhas e terrores que lhe haviam acontecido. Esperei, e o lápis do mudo voou. Talvez 1 hora depois, enquanto eu ainda esperava e as folhas que o velho músico preenchia febrilmente continuavam a se acumular, vi Zan se assustar como se tivesse sido atingido por um tremor horrível. Sem dúvida, ele olhou para a janela com cortinas e ouviu, estremecendo. Então pensei ter ouvido um som. Embora não fosse nada horrível, pelo contrário, era uma nota musical muito baixa, infinitamente distante, sugerindo um artista em uma das casas vizinhas, ou talvez em alguma habitação do outro lado do muro,
por onde ele nunca tinha olhado. Mas o efeito foi terrível para Zan, pois, deixando cair seu lápis, se levantou abruptamente, pegou seu violino e começou a rasgar a noite com o toque mais extraordinário que já ouvi emanar daquele arco, exceto aquele ouvido na porta fechada. Seria inútil descrever a performance de Eric Zan naquela noite terrível. Foi mais horrível do que qualquer coisa que eu já tinha ouvido, porque agora eu via a expressão em seu rosto e podia entender que o motivo era um medo terrível. Ele estava tentando fazer barulho para manter algo afastado, ou talvez abafar os sons, o que não consigo imaginar, embora eu ache que deve ter sido algo terrível. A representação tornou-se fantástica, delirante, histérica, embora mantendo até o fim as qualidades de gênio supremo que, como eu bem sabia, aquele velho singular possuía. Reconheci os sons, era uma dança húngara selvagem, popular nos teatros. Por um momento pensei que era a primeira vez que ouvia Zan tocar a obra de outro compositor. Cada vez mais alto, cada vez mais selvagem, elevava-se o chiado e o lamento daquele violino desesperado. O músico estava encharcado de suor, se contorcia como um macaco, olhando freneticamente pela janela com cortinas. Em suas contorções extraordinárias, eu quase que consegui imaginar sátiros, bacantes, dançando, girando loucamente através de abismos ferventes, de nuvens, fumaça, relâmpago. Então pensei ter ouvido uma nota mais alta e persistente que a do violino. Uma nota calma, deliberada, intencional e zombeteira, vinda de muito longe, no oeste. Naquele momento, a veneziana começou a bater. Impulsionada por um forte vento noturno, que soprava do lado de fora, no mesmo ritmo do concerto louco que acontecia lá dentro. O violino estridente de Zan assumiu o controle, produzindo sons que eu não imaginava serem possíveis em um instrumento como esse. A veneziana girou com mais força, afrouxou e começou a bater na janela. O vidro se estilhaçou, sob os golpes repetidos, e o vento frio entrou, fazendo as velas crepitarem, arrancando as folhas de papel da mesa onde Zan havia começado a transcrever seu horrível segredo. Olhei para Zan, vi que ele estava além de qualquer relato imparcial. Os olhos azuis estavam esbugalhados, vidrados, cegos. A performance frenética havia se tornado uma orgia irreconhecível, cega e mecânica, que nenhuma caneta pode sequer esperar sugerir. Uma rajada repentina, ainda mais forte que as outras, arrebatou os manuscritos e o levou até a janela. Eu persegui desesperadamente as folhas voadoras, mas elas sumiram antes que eu pudesse alcançar o vidro quebrado. Então me lembrei do meu antigo desejo de olhar por aquela janela, a única na Rue d'Anzel, de onde se podia contemplar a encosta do outro lado da muralha, a cidade que se estendia além. Estava muito escuro, mas as luzes da cidade ainda estavam acesas. Eu esperava vê-las apesar da chuva e do vento, mas embora eu olhasse pela janela alta do sótão e observasse as velas crepitarem, o violino uivasse no ritmo do vento noturno, não vi nenhuma cidade abaixo, nenhuma luz amigável brilhando em ruas reconhecíveis, mas apenas a escuridão do espaço ilimitado. Espaço de vida inimaginável, com movimento e música, sem nenhuma semelhança com qualquer coisa nesta terra. Enquanto eu estava ali olhando aterrorizado, o vento apagou as velas do velho e pontudo sótão, mergulhando-me em uma escuridão selvagem e impenetrável, com caos e pandemônio diante de mim, e a loucura demoníaca do violino uivando na noite atrás de mim. Cambaleei de volta na escuridão, sem meios de acender a luz. Esbarrei na mesa,
Derrubei uma cadeira, finalmente fui até onde a escuridão gritava com a música assustadora. Eu tinha que fazer algo para salvar Eric Zahn e a mim mesmo, apesar de todos os poderes que estavam contra nós. Certa vez, pensei ter sentido o toque de algo frio e gritei. Mas meu grito foi silenciado por aquele violino horrível. De repente, na escuridão, o balanço louco do arco me tocou e eu soube que estava ao lado do músico. Tateando, toquei um encosto da cadeira de Zahn. Depois encontrei e sacudi seu ombro, tentando fazê-lo voltar à razão. Ele não respondeu. O violino continuou a chiar. Levei a mão à sua cabeça, cujo tremor mecânico consegui parar, e gritei em seu ouvido que tínhamos que escapar dos seres desconhecidos da noite. Mas ele não me respondeu nem me interrompeu. O frenesi de sua música inexplicável, enquanto por todo o sótão estranhas correntes de vento pareciam dançar em meio à escuridão e à confusão. Quando eu toquei sua orelha com a minha mão, estremeci, embora não soubesse por quê. Eu não sabia até tocar seu rosto imóvel. O rosto, frio como um gelo, rígido, sem fôlego, cujos olhos se arregalavam em vão, fitando o vazio. E então, por algum milagre, cheguei à porta e à grande trava de madeira e fugi desesperadamente do ser de olhos vidrados na escuridão, do uivo espectral daquele violino amaldiçoado, cuja fúria crescia enquanto eu fugia. Pulando, voando, fugindo por aquelas escadas sem fim, pela casa escura, correndo cegamente por aquela rua estreita, íngreme e antiga, cheia de degraus e casas inclinadas, descendo escadas, correndo sobre paralelepípedos em direção às ruas mais baixas, e ao rio pútrico e encaixotado, ofegante através da grande ponte escura em direção às ruas e avenidas mais largas e saudáveis que me eram familiares. Ainda tenho todas essas impressões. E eu lembro que não havia vento nem lua, e todas as luzes na cidade estavam brilhando. E apesar de minhas buscas e investigações mais cuidadosas, nunca consegui localizar a Rue de Lanzel. Mas não me pesa tanto, nem por isso, nem pela perda em abismos inimagináveis das folhas bem escritas, que era a única coisa que poderia explicar a música de Eric Zahn.